Você já sentiu que sua energia acaba mais rápido do que antes? Que às vezes o corpo até acompanha, mas a cabeça parece mais cansada do que o resto? Olha, isso é mais comum do que parece. E, sinceramente, não tem nada de errado em admitir isso. A verdade é que, com o passar dos anos, a gente vai percebendo que manter o corpo ativo é importante, claro, mas manter a mente viva pode ser ainda mais. Hoje eu queria bater um papo com você sobre algo que pouca gente fala. O quanto o nosso cérebro pode ser a chave para uma vida mais longa e, acima de tudo, mais feliz. E não, eu não estou falando de mágica nem de fórmulas milagrosas. Estou falando de atitudes simples, de hábitos que cabem na nossa rotina e que, quando viram parte do dia a dia, fazem uma diferença imensa. Sabe aquela sensação de estar vivo mesmo? De acordar com vontade de fazer as coisas, de lembrar das coisas com clareza, de dar risada com um amigo, resolver um problema do neto ou até de bater uma boa conversa com alguém que você gosta? Isso tudo nasce na cabeça. É lá dentro, no nosso cérebro, que mora a energia que a gente sente por fora. Muita gente acha que depois dos 60 tudo começa a desacelerar. E sim, o ritmo muda. Mas desacelerar não quer dizer parar. Pelo contrário, às vezes, é nesse novo ritmo que a gente descobre coisas incríveis, desde que a cabeça esteja funcionando bem. E manter o cérebro saudável não é algo só para quem estuda muito, nem para quem sempre foi intelectual. Isso é para mim, para você, para todo mundo. Vou te contar uma história. Tem uma senhora aqui do bairro, a Dona Lourdes. Ela tem 74 anos. Nunca foi de ler muito nem de fazer palavras cruzadas. Mas ela começou, depois da aposentadoria, a aprender receitas novas pela internet. Cada prato novo que ela testa é como se acendesse uma luz nova dentro dela. Um dia ela me disse: "Menino, parece que meu cérebro até acorda quando eu mexo com essas receitas complicadas." E é isso mesmo. Coisas novas, por mais simples que sejam, fazem o cérebro vibrar. Nosso cérebro é como um músculo. Se a gente para de usar, ele enfraquece. Mas se a gente estimula, se provoca, se desafia, ele responde. E não precisa ser com grandes coisas. Às vezes, mudar o caminho que você faz até a padaria já é um jeito de fazer o cérebro trabalhar diferente. Conversar com alguém novo, tentar aprender uma palavra em outra língua, lembrar de uma música antiga e cantar de cabeça. Tudo isso é alimento para a mente. E veja bem, isso não é só para evitar esquecer as coisas. É mais do que memória. É sobre bem-estar, sobre disposição, sobre aquela vontade de viver que a gente às vezes sente que está escapando. Outra coisa que pouca gente comenta. Emoções também fazem parte da saúde do cérebro. Quando a gente se sente triste por muito tempo, ou sozinho, o cérebro também sofre. Não é só o coração que dói, não. O cérebro fica mais lento, mais apático, menos atento. Por isso, manter boas conversas, rir, ter vínculos verdadeiros com as pessoas, até dar um abraço apertado de vez em quando. Tudo isso ativa áreas do cérebro que nos ajudam a viver mais e melhor. E se engana quem pensa que isso é só coisa de jovem. O cérebro não para de aprender, nunca. Mesmo com 80, 90 anos, ele ainda é capaz de criar novas conexões, de mudar padrões, de se adaptar. Mas para isso ele precisa de estímulo. E o estímulo vem do que a gente escolhe fazer com o nosso tempo. Tem dias que a gente acorda mais devagar, né? Parece que o mundo está indo rápido demais e a gente meio que fica para trás. Mas mesmo nesses dias vale a pena levantar e fazer algo que desperte a mente. Pode ser ouvir uma música que você gosta, relembrar momentos bons, contar uma história antiga para o neto, ou até arrumar aquele cantinho da casa que você sempre deixa para depois. O importante é se manter em movimento. Não só o corpo, mas a cabeça. Eu gosto de pensar que o cérebro é como uma plantinha. Ele precisa de sol, de água e de cuidado. E sabe qual é a água dele? Curiosidade, vontade de aprender, de experimentar. Sabe qual é o sol? As emoções boas, o carinho das pessoas, o calor das lembranças. Tem gente que começa a pintar depois dos 60. Tem gente que aprende a tocar violão. Tem gente que começa a escrever um diário. Tem gente que simplesmente muda de cadeira na mesa do café da manhã. E tudo isso
por menor que pareça, é alimento para o cérebro. É isso que mantém a gente acordado por dentro. E olha, você não precisa mudar tudo de uma vez, nem precisa virar outra pessoa. É só começar com um passo de cada vez. O que você faz hoje já pode começar a mudar como o seu cérebro vai funcionar amanhã. Sabe, às vezes a gente subestima o poder de um simples desafio, um joguinho de cartas, uma receita nova, até mesmo uma tentativa de consertar algo em casa. Tudo isso ativa áreas diferentes do cérebro. E o mais curioso, quando a gente se esforça para aprender ou entender algo, o cérebro literalmente cria caminhos novos. É como abrir trilhas num mato fechado. No começo é mais difícil, mas com o tempo aquele caminho se torna mais fácil de seguir. Outro ponto que muita gente não liga com a longevidade, mas que faz uma diferença enorme, é o sono. Dormir, bem, não é só descansar o corpo, é dar ao cérebro a chance de se organizar, guardar memórias, resolver pendências internas. Tem gente que passa a vida achando que dormir pouco é sinal de força, de resistência. Mas dormir bem é sabedoria. É amor próprio, é cuidado com a saúde. Você já reparou como um cochilo bem dado pode mudar o humor do dia? Ou como uma noite mal dormida deixa tudo mais difícil? Pois é, cuidar do cérebro passa por respeitar o próprio tempo. Às vezes, a gente precisa parar um pouco, fechar os olhos e deixar o corpo e a mente se reorganizarem. E falando em reorganizar, tem outro detalhe que influencia muito o nosso cérebro: o ambiente em que a gente vive. Casas bagunçadas, cheias de ruído, ou mesmo aquela televisão ligada o dia todo sem ninguém prestar atenção. Tudo isso deixa o cérebro cansado, disperso. Um cantinho tranquilo, limpo, onde você possa ler, escutar uma música ou só descansar. Com calma, já muda tudo. A alimentação também entra nessa conversa. Muita gente só pensa na comida como combustível para o corpo e esquece que o cérebro também se alimenta. Peixes, sementes, frutas coloridas, azeite, ovos, verduras, tudo isso ajuda o cérebro a funcionar melhor. E o contrário também vale. Açúcar em excesso, frituras todo dia, refrigerante direto, vão deixando a cabeça mais lenta, mais confusa. Não é proibir nada, mas equilibrar. Comer com consciência é um presente para o cérebro. Mas olha, tem uma coisa que para mim é até mais importante do que tudo isso: propósito. Quando a gente sente que tem algo para fazer, algo que nos move, que nos faz levantar da cama com um sentido, isso muda tudo. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser cuidar das plantas, escrever um caderno de memórias, visitar alguém que precisa de companhia, ou simplesmente se comprometer a dar um bom dia mais carinhoso para as pessoas. Da rua, o cérebro adora propósito. Ele se sente útil, necessário. E isso faz com que ele se mantenha em movimento, ativo, desperto. Uma vida com sentido é uma vida mais leve, mais saudável. E você já percebeu como as pessoas que têm algo para fazer, um motivo para continuar, parecem mais jovens? Não é coincidência. É conexão entre mente, emoção e corpo. Outro ponto que muita gente esquece: a gratidão. Parar todo dia por 2 ou 3 minutinhos e lembrar de algo bom. Já muda a química do cérebro. Não precisa ser nada grande. Pode ser o café gostoso de manhã, o sorriso de alguém na rua, o sol batendo na janela. O cérebro registra essas coisas. E quanto mais a gente foca nelas, mais ele se acostuma a buscar o lado bom da vida. Tem uma vizinha aqui, a dona Elza, que todo dia escreve 3 coisas pelas quais ela é grata. Pode ser o cheiro do pão do padeiro, a ligação da minha neta, ou até ter tomado banho sem dor no joelho hoje. E ela me disse que isso mudou a vida dela. Ela passou a perceber que mesmo nos dias difíceis, ainda tem coisa boa acontecendo. E é assim que o cérebro se mantém jovem. Não é só com leitura, nem com palavras cruzadas. É com sentimentos bons, com movimento, com vínculos, com curiosidade e com carinho. A mente da gente responde ao que a gente alimenta nela. Se for medo, preocupação, raiva, ela encolhe. Se for entusiasmo, amor, esperança, ela floresce. E se por acaso você estiver aí, escutando tudo isso e pensando:
Ah, mas para mim, já passou o tempo. Eu te peço, não pense assim. O tempo da vida é agora. E enquanto a gente está aqui, respirando, sentindo, conversando, tudo pode mudar. É só uma questão de escolha. Lembra quando você aprendeu algo novo pela primeira vez, mesmo achando que não ia dar conta? Pois é. O cérebro também lembra disso. Ele guarda essas vitórias. E ele torce para você repetir isso sempre que puder. Tem gente que diz que o segredo da juventude está nos cremes, nas dietas, nos exercícios, mas eu acredito que o verdadeiro segredo mora dentro da nossa cabeça. É lá que a vida continua pulsando. É lá que nascem os sonhos, as vontades, as ideias, as conexões. E quando a gente cuida do cérebro, a gente cuida da nossa história. E falando em história, talvez você nem perceba, mas sua história tem muito mais valor do que você imagina. E o seu cérebro é o guardião de tudo isso. Então, por que não tratar ele com o carinho que ele merece? Sabe, pensar que o nosso cérebro é o guardião da nossa história muda tudo, né? Porque no fundo é ele que guarda as memórias do cheiro do café da infância, o som da voz de alguém que já se foi, o primeiro beijo, o nome de um professor que marcou, é ali dentro que tudo continua vivo. E cuidar disso é um gesto de respeito com a nossa própria vida. Por isso, meu convite para você hoje não é para mudar radicalmente, nem para se cobrar. É só para lembrar que você ainda pode surpreender seu cérebro e ele vai te agradecer. Porque todo gesto de carinho, todo desafio leve, toda novidade é como dar um presente para ele. E quando o cérebro ganha esse presente, ele retribui com energia, com clareza, com leveza de viver. Outro dia, ouvi uma frase que me marcou. A idade do corpo pode ser contada nos documentos, mas a idade da mente é decidida pelos nossos hábitos. E olha, isso faz tanto sentido, porque a gente conhece pessoas com 40 anos que parecem cansadas de viver, e outras com 75 que têm brilho nos olhos. E o que muda? O jeito de alimentar o próprio pensamento. Se você está assistindo esse vídeo até agora, isso já mostra que tem dentro de você uma chama acesa, uma vontade de entender melhor, de se cuidar, de seguir aprendendo. E isso é lindo. Isso é sinal de que seu cérebro ainda quer mais e que você ainda tem muita estrada pela frente. Estrada boa, cheia de momentos especiais. Agora, pensa comigo. Quantas coisas simples você pode fazer nos próximos dias para cuidar melhor da sua mente? Talvez se permitir sair da rotina um pouquinho. Ligar para alguém com quem não fala há tempos. Tentar fazer um desenho. Relembrar letras de músicas antigas. Mudar os móveis de lugar. Olhar o céu com calma. Ou só parar um minuto e respirar fundo. Tudo isso tem poder. E mais do que isso, tudo isso tem o poder de te devolver o controle da sua própria história. Porque envelhecer não é perder. É ganhar tempo para fazer diferente. É ter a chance de, com mais calma, olhar para dentro e escolher o que vale a pena. O cérebro acompanha a alma da gente. Se ela estiver viva, ele também fica vivo. E olha, talvez o mais importante de tudo seja saber que você não está sozinho nessa caminhada. Tem muita gente descobrindo agora que cuidar do cérebro é cuidar da alegria de viver. Que manter a mente ativa é manter o coração jovem. Que pensar, lembrar, sentir, se emocionar, tudo isso é um treino, um exercício que só precisa de uma coisa, vontade. Então, eu quero te fazer um pedido. Se alguma parte dessa conversa tocou você de algum jeito, escreve aqui nos comentários. Conta uma história sua, uma lembrança boa, algo novo que você começou a fazer. Vamos criar um espaço de troca, porque quando a gente compartilha, a gente também exercita a mente. E quem sabe, você pode inspirar alguém que está precisando disso hoje. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa conversa, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, um simples vídeo pode ser o começo de uma transformação. Pode ser o empurrãozinho que faltava para alguém acordar o cérebro e reencontrar o brilho nos olhos. E nunca se esqueça de uma coisa: a vida depois dos 60 ainda pode ser cheia de energia, de escolhas, de descobertas e alegrias. O tempo não nos limita, ele nos molda. Mas é você quem decide o que fazer com cada novo dia que chega. E o segredo da longevidade
aquele segredo que ninguém te contou, pode estar bem aí, dentro de você, pronto para ser acordado. Agora, me diz, o que você vai fazer amanhã de diferente para surpreender seu próprio cérebro?